Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos nessa quinta-feira. Hoje tem jogo da Seleção Brasileira, estamos em plena data FIFA, mas o Campeonato Brasileiro volta para o Fluminense semana que vem, quinta-feira, contra o Flamengo. Tem Fla-Flu, minha gente. E o Flu já treinou hoje. Vou mostrar imagens do treino dessa quinta-feira. Será que estava todo mundo presente, hein? Paulo Henrique Ganso, gente, um dos jogadores preferidos da galera tricolor, não tenho dúvida em dizer isso, está se tornando um jogador histórico cada vez mais, agora baseado em números, em estatísticas, em rankings dentro do Fluminense. Vou contar essa história para vocês e fazer um desabafo. Não estou entendendo muito bem, tá? Umas coisas que eu tenho visto por aí, lido por aí, sobre as possibilidades de substitutos para Kevin Serna, que se machucou, para Keno, que está suspenso. Tenho algo importante para dizer sobre isso, um desabafo. Vem comigo, agora. Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você não é um dos quase 54 mil inscritos, seja. Estamos a caminho dos 60 mil. Muito obrigado a todos vocês. É de graça, é só clicar aí embaixo no botãozinho da inscrição e também no like. Like é fundamental, me ajuda demais. Quebra essa aí para mim, se inscreve, deixa o like, que é tudo de graça e é uma moral que você dá para mim sem gastar nada. Obrigado, gente. Vamos lá, galera. Vou começar aqui nossa resenha falando de Paulo Henrique Ganso, né, que gente, é um dos queridinhos, é um xodó da torcida tricolor já há mais de 5 anos. O Ganso já está no segundo contrato dele, né, que se iniciou no início de 2024. E, gente, olha aqui essa notícia que está no Netflu. Ganso está perto de ser o 8º jogador do Fluminense com mais jogos no Brasileirão. Já está entrando no top 8 dos que mais atuaram em jogos no Brasileirão. Ele está no Fluminense desde 2019. 19, 20, 21, 22, 23, aqui já foram 5 anos, e ele já está no 6º ano dele com a camisa tricolor. E jogou mal durante os primeiros 3 anos, tá, gente? Os primeiros 5 anos de contrato, ele não fez boas temporadas em 19, 20 e 21. Aí 22 e 23 mudou de patamar e esse ano também tem sido um dos jogadores mais importantes do elenco do Fluminense. E aqui, gente, olha aqui, ó. Se o Paulo Henrique Ganso entrar em campo no jogo contra o Flamengo, que deve acontecer naturalmente, né? Vai ser na próxima quinta-feira, ele vai entrar nesse ranking aqui, ó. Ele vai se aproximar, quer dizer, vai entrar no ranking, não, já está no ranking, está em 9º lugar, vai se aproximar mais um pouquinho do Nino, que hoje é o 8º jogador com mais jogos, 143, o Ganso tem 141. Tá? Vai em mais 2 jogos ele vai chegar no Nino, e pode chegar ainda, deve chegar esse ano ainda no Conca, vai se tornar o 7º maior jogador em termos de participações, em número de participações, na história do brasileiro com a camisa do Fluminense. Conca tem 148 jogos, Ganso hoje tem 141. Ainda faltam 10 jogos para o Fluminense, é muito provável que ele ultrapasse o Conca ainda nessa temporada, e aí vai ficar atrás do Fernando Henrique, né? Se o Ganso chegar aos 151 jogos, se jogar os 10 jogos que faltam, vai ficar a 10 jogos do Fernando Henrique, que é o 6º. E aí, como o Ganso ainda tem contrato para o ano que vem, até o fim do ano que vem, ele normalmente, permanecendo, deve ultrapassar no ano que vem esses caras aqui, o Fernando Henrique, o Rubens Galaxy, pelo menos esses dois ele vai ultrapassar. E o Marcão é o 4º colocado nesse ranking, com 187 jogos, isso aí já fica mais difícil de ultrapassar o Marcão. Matematicamente, é possível passar ainda no ano que vem, sim, mas ele teria que jogar todos os jogos para se igualar ou para ultrapassar aqui o Marcão. Tá bom, gente? Mas o Ganso já é o 8º, né? Daqui 2 jogos vai ser o 8º jogador que mais atuou com a camisa do Fluminense, só para efeito de curiosidade. O primeiro é o Gum, o zagueiro Gum, né? Guerreiro, 253 jogos, esse aqui ninguém vai alcançar, e o Fred, o segundo, com 207, né? Mas hoje é indiscutível a importância que tem o Ganso, e esses números apenas traduzem isso aí. Galera, o Fluminense já treinou nessa quinta-feira, há uma semana do jogo contra o Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens do treino na atividade dessa manhã. A gente começa aí com a foto do Mano Menezes, né? Vou botar aqui, ampliar para a gente ver. Começamos com o Mano. Temos mais Mano aí. Esse John Kennedy, né? Com cabelo pretinho, não está nada descolorido. Martinelli, vou falar do John Kennedy já, tá? Germancano, Ignacio, que pode até ser titular nesse jogo, se o Thiago Silva não voltar.
Aliás, procurem aí se vocês acham o Thiago Silva no treino. Tem aí Antônio Carlos, Thiago Santos, os outros dois zagueiros, Diogo Barbosa, Felipe Melo, mais Diogo Barbosa, Marquinhos, que é uma opção para o lugar do Keno ou do Kevin Serra, né? Os dois estão fora desse jogo. Mais algumas imagens, Renato Augusto. Vou passando aqui para vocês. E vai reparando aí se tem o Thiago Silva nesse treinamento. Foi agora pela manhã no CT Carlos Castilho. O dia é nublado no Rio de Janeiro, né? Sem chuva, mas nublado. Você viu ali o Ignacio novamente, Cauã Elias, Marquinhos novamente. Keno tá de trancinhas, né, gente? Mas não vai poder jogar, tá suspenso nesse jogo. Mais um pouquinho, Renato Augusto continua ali treinando, mas sem jogar. Martinelli, mais Martinelli, Germancano. Eu acho que o Germancano tá meio cabisbaixo, tá? Pode ser impressão, mas eu noto ele meio para baixo nos treinamentos também. Obviamente deve estar sentindo esse momento ruim, né? Fábio, algumas imagens do Fábio. Goleirão, né, gente? 44 anos e ainda conseguindo ser protagonista, destaque. Para muita gente, o melhor goleiro do Brasil. Eu acho que ele hoje é o melhor goleiro do Brasil, para mim, inclusive. Tá? Renato Augusto, Ganso, que você viu aí novamente, estávamos falando dele agora há pouco, Ignacio, Manuel. E vocês viram Thiago Silva? Ninguém sabe, ninguém viu, né? Então, Thiago Silva continua fora. Estou mostrando todas as imagens, acabaram as imagens. Thiago Silva continua fora do treinamento do Fluminense. Hoje é quinta-feira, ainda tem pela frente sexta, sábado, domingo é folga, segunda, terça e quarta. Tem mais 5 sessões de treino. Thiago Silva vai jogar contra o Flamengo? Há otimismo, e a gente espera que jogue, e ele está sendo preparado para isso. Mas dá para garantir hoje? De forma nenhuma, nem de longe dá para garantir que ele vai estar em campo, principalmente se ele não entrar para treinar nos próximos dias, né? Tem amanhã, tem sábado. Eu posso dizer para você o seguinte: se o Thiago Silva não estiver em campo para treinar segunda-feira, eu acho que vai ficar muito difícil a escalação dele. Porque a gente tem que ver ele treinar pelo menos segunda, terça e quarta, antes do jogo com o Flamengo. Não é só pelas sessões de treinamento, é pelo condicionamento físico. O jogador fica parado, perde o condicionamento físico, perde ritmo de jogo. Vão botar o Thiago para jogar se ele treinar só na véspera, por exemplo, na quarta-feira? Impossível não é, pela importância que ele tem, pela moral, pelo tamanho que tem. Mas seria uma temeridade. Com tanta gente treinando todos os dias, em plena forma, Ignacio já está treinando agora há quase 15 dias. Tem o próprio Antônio Carlos, que não vem muito bem, mas é um jogador em forma. Tem o Thiago Santos, que deve ser titular, seja lá com quem for. E tem Felipe Melo e Manuel, que eu não aconselho. Para botar Felipe Melo ou Manuel, é melhor botar o Thiago Silva quase sem treinar, concordo. Mas eu creio que no caminho da lógica, se a gente não vir Thiago Silva treinando a partir de segunda-feira, pelo menos, eu acho que vai ser muito difícil imaginar que ele comece jogando contra o Flamengo. Tá, gente? Agora, já sabemos que o Fluminense não vai ter Marcelo, não vai ter Keno, esses dois lesionados, aliás, esses dois suspensos por terceiro cartão amarelo, e não terá também Kevin Serna. Mostrei ontem aqui, o jogador sofreu uma lesão na coxa e vai ficar algumas semanas fora, a previsão de algo entre 1 e 2 meses. Pode ser que nem volte a atuar em 2024. E aí, gente, tem essa enquete aqui, ó, que tá, vou mostrar para vocês, tá no GE. Tá? Tem algo muito importante para falar sobre isso. Com lesão de Serna, veja opções de Mano Menezes para o ataque do Fluminense. Aí eles fazem uma matéria, o GE, meus colegas do GE, né? Mostram aqui o Serna, falam da lesão e apresentam as opções, as supostas opções do Mano Menezes, né? Keno também não vai poder jogar, está suspenso. Mas quem são as opções que eles apresentam até para uma enquete para os torcedores votarem, né? E já estão votando. John Kennedy, que é o preferido da galera na votação por enquanto, para substituir Serna, tá? Kevin Serna, um ponta. Substituir Keno ou Kevin Serna. John Kennedy, 30,98%, 31%, na opinião da galera. Marquinhos, 20%. Keno, quando puder jogar, 16% para ser o substituto do Serna. E o Keno já vinha sendo titular no lugar do Serna nos últimos 2 jogos. Lima, 12%. E Cano, 10%. Cano, que é centroavante. E Terans, 9%. Tudo isso aqui como opções que o Renato Augusto é como opção também, tá? 0%. Ninguém votou no Renato Augusto. 0%. O meu desabafo, gente, é o seguinte, né? E aí não é uma referência apenas ao GE, não estou falando apenas do GE, estou falando dos colegas em geral e dos torcedores em geral, que eu não vejo considerar como hipóteses, como opções válidas, os jogadores de Xerém.
Cadê o Isaac nessa lista? Nas possibilidades da votação. Mas o Isaac é um bom substituto? Bom, para mim é o melhor. Para mim. Tá? Eu não entendo nada desse troço aí, mas para mim seria o substituto do Kevin Serra. Para mim. Tá? Pode ser o quinto colocado, o quarto, terceiro na votação, o segundo, e para muita gente pode nem ser opção. Mas ele não está ali como opção. Por quê? E por que eu não ouço ninguém falar nisso aí, ou pouca gente falar? Ilan, porque ele é ruim, só você acha ele bom. Não, não é possível. Eu tenho certeza que não. Quem já viu o Isaac jogar sabe que ele é um bom jogador. É um jogador que pode ser útil e que realmente, até quando entrou nesses jogos recentes aí, em que teve uma ou outra oportunidade já com o Mano Menezes, correspondeu. Ele jogou, se eu não me engano, contra o Corinthians. Acho até que foi titular. Não fez um jogo ruim, não. Foi no Maracanã, o Fluminense empatou, mas ele não fez um jogo ruim. O Isaac não é. O Isaac é uma opção pior hoje do que o John Kennedy. Baseado em quê? No que o Kennedy não jogou esse ano? O Isaac é uma opção 40 vezes melhor que o John Kennedy para substituir o Kevin Serra. O Isaac hoje é uma opção muito melhor do que o Germancano, do que o Lima. Cadê ele? Cadê o Matheus Reis, que é outro jogador de lado de campo, outro atacante, que é de seleção brasileira de base? Por que não está nem sendo cogitado? Mais do que isso, por que o Mano não cogita esses jogadores? Por que eles não estão incorporados ao elenco profissional? Você pode achar chato, pode achar o que você quiser. Eu não vou deixar de dizer isso aqui. Porque o Fluminense continua trilhando o caminho errado de apostar em jogadores que vêm de fora, pagando alto, não rendem um quinto do que deveriam render. E vai ser esse o caminho para o ano que vem? Quando o Fluminense não vai ter receita, não vai ter recursos para montar um bom time, vai continuar negligenciando e virando as costas para a sua base. De novo isso, fazendo exatamente o contrário do manual dos bons procedimentos. Vai ver como é que age o Palmeiras, como é que age o Abel Ferreira, se ele não aproveita todas as joias da base. Então, gente, não entra na minha cabeça que na ausência de Keno, na ausência de Kevin Serra, o Fluminense esteja pensando, se for essa a intenção do Mano, não quer dizer que ele esteja pensando como está aí na enquete, que ninguém esteja atento e entendendo como uma das opções principais, se não a principal, colocar o garoto que está na base, que está jogando bem no sub-20, joga bem nos aspirantes, estava ontem no jogo contra o Vasco, dá assistência toda hora, faz gol toda hora. Cadê? Xerém vai continuar sendo um encosto para o Fluminense? É um peso negativo? Deveria ser o contrário. Deveria ser, e para mim é a solução. É sobre isso. Concorda, discorda? Bota a opinião de vocês aqui embaixo. Larga o like, se inscreve no canal, mas comenta. Quero saber a opinião de vocês, a gente se vê. Valeu.